O processo iniciático consiste naquilo a que nós chamamos técnicas de aproximação à vida real. A vida que existe no centro do ser integral é mais potente e determinante do que as suas expressões. O centro nutre, dá justamente vida emprestada, mantém a natureza de um ser. O nosso centro não é a nossa natureza. A nossa natureza é a nossa periferia. Por exemplo, só se fala de psicologia masculina e de psicologia feminina em relação a tudo o que não é o centro de um ser. No centro não há polaridade, não há nem masculino nem feminino. Em última análise, essa é a esperança dos homens e as mulheres deveriam encontrar e reconhecer e assim entender. É quando se perceberem que são centros puros. Exato. Então, no centro existe, por usar um termo pobre, porque a palavra existe é uma palavra pouco transcendente. Existe, não existe, parece uma coisa da universidade ou daquelas conversas de café, sabes? Será que Deus existe? Será que o centro existe? Não existe? Tudo conversas de café. O termo existe é um termo pobre. Deus não precisa de existir. Está acima dessa questão. É uma questão abaixo do nível de Deus. Deus não precisa de não existir. Isso são tudo assuntos humanos. Deus inexiste. É muito mais secreto e poderoso do que meramente existe. Porque existir, como nós temos visto em alguns encontros, é estar fora, etimologicamente. Stare, existire, estar fora. Isso não é uma abordagem correta do divino. O divino não precisa de existir. Nem de não existir. Ele acontece. A realidade dele é num nível que não dispensa esta dualidade. Porque o nosso existir e não existir parece aplicar-se às árvores e aos cangurus. Existem cangurus azuis? Não, não existem cangurus azuis. Existem pássaros no fundo do mar? Não, não existem pássaros no fundo do mar. Existem pássaros no céu? Sim, existem pássaros no céu. E nós pegamos nesta pobreza etimológica e conceptual do existir e do não existir e de repente projetamos isto para o nível do divino. Não se aplica. Deus não precisa de existir. E com certeza não é o seu evento, esta singularidade absoluta está fora da gravitação conceptual que nós aplicamos à existência ou não existência das coisas. Deus não é suficientemente um objeto, nem meramente uma pessoa, para existir. E é aqui que nós precisamos de cair naquilo que no Val de Erx eles chamam o portal da suprema reverência. No trabalho reverencial, e o que é uma vida reverencial? É uma vida no qual o indivíduo retira uma grande parte da sua energia psíquica, da mesma maneira que nós podemos partir um bolo em fatias. Retira uma grande parte da sua energia psíquica para subjetivamente, secretamente, no silêncio, no sagrado, no secreto, reverenciar o que ele não compreende, mas ama.
isto é, a vida reverencial é uma vida que pode atingir monges franciscanos ou pode atingir um realizador de cinema sofisticado em Nova Iorque. Nós não sabemos, é secreto. A vida reverencial implica esta atitude de o indivíduo doar o melhor da sua energia psíquica ao divino. Numa primeira fase, dispensa uma missão, dispensa uma teologia, dispensa uma metodologia, dispensa até a filantropia. Numa primeira fase, é esta catástrofe irreversível, e tem muito a ver com o sexto raio, esta catástrofe irreversível, positiva, este apocalipse individual, positivo, no qual o indivíduo, sem saber como, descobre que os mecanismos profundos do sentido e do significado dentro dele decidiram retirar uma grande parte da energia da vida dele, da energia psíquica, para devolvê-la à fonte. Então ele secretamente é um ser reverencial. E como vocês calculam, quando nós vivemos uma vida reverencial, as questões da existência ou da inexistência do divino tornam-se irrelevantes, porque já estás a viver a coisa, já não estás a discuti-la. E finalmente, essa vida reverencial liberta uma radiação reestruturante e regenerativa e profunda sobre todas as coisas. Quer dizer, tu ao viveres uma vida reverencial profunda, catastrófica, apocalíptica, isto tudo no sentido rigoroso das palavras. O que é ecologia para ti? Nada. Não há ecologia. Quer dizer, o indivíduo tem reverência pelas pedras da calçada, pelas folhas mortas no outono. Quanto mais pelas folhas vivas nas árvores. Ele é o ecologista supremo. E o que é filantropia para ti? Nada. O indivíduo liberta o bem do núcleo dos átomos. E o que é igualdade para um indivíduo reverencial profundo? Nada. Ou a solidariedade, ou a fraternidade, ou o amor. Todos esses assuntos tornam-se o chão onde ele caminha. O piso. Isto é muito importante, porque parece que nós estamos a colocar metas irrealistas, ou metas que não são psicologicamente execuíveis. Mas vamos lá olhar outra vez. Um belo dia, o poço do otimismo esgota-se. E ao mesmo tempo, eventualmente, o poço das lágrimas esgota-se. Quer dizer, o poço da euforia esgota-se. E o poço das lágrimas, e isto é muito importante, nós no seminário sobre os dons do contentamento vamos analisar o que é o secar do poço das lágrimas, que é quando o indivíduo não tem mais lágrimas. E ele está em risco psicológico sério. Porque ou não tens mais lágrimas porque já chorou tudo, ou não tem mais lágrimas porque já a desaprendeu, já não sabe chorar. Ambas as condições precisam de ser profundamente acarinhadas. E assim como o poço da euforia e dos recursos existenciais a priori, que é aquilo que nós chamamos a cauda do dragão em astrologia, e o poço das lágrimas secam, what you're gonna do? Porque enquanto a pessoa tem o poço dos recursos, a cornucópia dos dons de vidas anteriores, à esquerda, e o poço das lágrimas à direita, ele está entretido. E ele pode fazer cultura. E ele faz uma carreira. E ele tem sucesso e derrotas, triunfos e... Eu acho que ele está bem.
chorando, rindo, fazendo coisas, desapontando-se, deprimindo-se, depois regenerando. Está tudo bem. Agora, quando o poço das lágrimas esgota, quer dizer, quando o indivíduo não tem mais lágrimas, e quando o poço desses recursos, a cornucópia de dons e qualidades e habilidades também se vai embora, na medida em que ele já aplicou isso, tu entras naquilo que esotericamente se chama o deserto. O deserto parece um sítio muito frio ou muito quente e desumano. E, e aí começa o caminho iniciático. Antes disso tiveste a primeira iniciação, a segunda iniciação. Agora, aproximaste da terceira iniciação. Se não for um bocadinho assustador, não é real. Técnica de ver se o indivíduo está-se a aproximar de um portal iniciático a sério. É um bocadinho assustador. Porque se tu apontas o sensor para lá e o que vem é tipo Disneylândia outra vez, isso é a vida do discípulo. O discípulo é um ser que pode ir e vir e cortar em fatias e dizer que sim, depois dizer que não, e não sei, apetece, não me apetece. Achei muito interessante. Isso é tudo o mundo dos discípulos. Gostaste da conferência do fulano de tal ou da fulana de... Muito interessante, tirei imensos apontamentos. Estou encantado, estou encantado. Isso é tudo a vida dos... Isso é tudo vida de discípulo. Isso é tudo preparatório. Enquanto o indivíduo controla o processo, não é um processo iniciático. Enquanto a pessoa pode controlar o gás, como se tivesse um bico de gás, e pode aumentar a chama, diminuir a chama, ligar o forno, desligar o forno, pôr um temporizador. Sabem como é? Enquanto a coisa é racional, cordata, compartimentável, adaptável, etc., é o processo do discípulo. E até mesmo o discípulo avançado, com certeza. É até à segunda iniciação. O que marca a terceira iniciação é esta inversão, em que o indivíduo não controla mais o seu processo espiritual. É o processo espiritual que controla o indivíduo. E aí, finalmente, ele tem a sensação de que a vida, que estava refletida em tudo, nasceu dentro dele e não refletida nas coisas. Porque repara, tentando simplificar, as relações com o centro, que são as relações com a vida, é o que nós chamamos processo iniciático. E as relações com a periferia, que são as relações com os equilíbrios e as harmonias dentro de nós, é o que nós chamamos de processo psicológico. Existem dois grandes sentidos que nós estamos a desenvolver. Notem, eu não disse que nós precisamos de desenvolver, porque isso coloca-nos num ponto de esforço e de ansiedade e de dever, sei lá, e de oportunidade. Não, nós não precisamos desenvolver, nós já estamos a desenvolver. E esses dois grandes sentidos que nós estamos a desenvolver são o sentido de síntese na relação com o centro e o sentido de compaixão na relação com a periferia. Tu vais à varanda, o dia está a chegar ao fim, os pássaros cantam nas árvores e o céu está a ficar cor de pêssego abóbora. E eu só tenho que ficar ali quieto e dizer: Senhor, onde é que está o meu sentido de síntese? Posso senti-lo? E o núcleo central do teu ser ativa esse sentido de síntese e tu de repente olhas para a paisagem à tua volta e só vês vida refletida. Vida emprestada. A vida cósmica central, que está no universo inteiro sob a forma do grande sol sideral invisível e infinito, e que depois está
representado por um dos seus embaixadores, que é o teu eu sou, o embaixador de Deus em ti, e que é o Senhor do teu ser particular. Como ambos têm exatamente a mesma relação com o universo, ver com os olhos do eu sou ou ver com os olhos do grande sol central é a mesma coisa. E então tu vês a vida refletida. Vês a vida refletida nas folhas das árvores, emprestada nas barrigas das senhoras grávidas. Vês a vida refletida na maré alta, na maré baixa. Vês a vida refletida no brilho da atmosfera. Vês a vida refletida nas conversas das pessoas, na algazarra à entrada da taberna. Vês a vida refletida no doce e no amargo, vês a vida refletida no sóbrio e no embriagado, vês a vida refletida no enamoramento, no profissionalismo, na responsabilidade, e vês a vida refletida nas células. Nós estamos vivos porque temos um pouco de vida emprestada. Mas do ponto de vista esotérico, nós ainda nem sequer nascemos. Sabem o que é nascer para a vida, na vida, com a vida? Quinta iniciação, exato. Quinta iniciação, revelação. Sexta iniciação, ressurreição. Ressurgir. E há uma diferença entre revelar e ressurgir. Tudo isto com as mesmas raízes. Religião, revelação, revelar, ressurgir. O que é a ressurreição? O que é a sexta iniciação? É quando um ser volta à condição original de filho de Deus, tal como era antes de ter sido emprestado à criação, levando consigo todos os protocolos da criação, coisa que ele não tinha no início. Então, nós vivemos uma vida refletida. Somos como espelhos de carbono, oxigênio e de umas pessoas com mais chá, outras com menos chá, umas com mais coragem, outras com mais ansiedade, umas estéticas, outras científicas, mas somos espelhos. Espelhos que estão a refletir a vida. E a grande marca do grande iniciado, que é aquilo que nós queremos não ser, mas invariavelmente estamos no caminho. Se já repararam que nós não estamos numa fase em que ninguém quer ser iniciado aqui. Isso é uma coisa infantil. Nós já estamos no processo. É completamente diferente. E a marca do processo que caminha para a terceira, quarta, quinta iniciação é esta transição da vida refletida para a vida em si mesma. E essa mutação de 180 graus da vida refletida para a vida em si mesma, cujo mecanismo psicológico final nós chamamos crucificação, ou se preferirem rotação, ou se preferirem, este é o termo que eu prefiro, fixação. Depois da terceira iniciação, o que é que te espera? Rotação, fixação, crucificação. Crucificação sem pregos. Para que é que são precisos pregos? Isso é uma coisa romana, arcaica. Por isso é que estes termos têm que ser muito bem sentidos. Na crucificação, na rotação, na fixação, o indivíduo passa de amar os reflexos da vida para amar a vida. E porque ele ama a vida, platonicamente falando, nós tornamos aquilo que amamos. Porque ele ama a vida, torna-se a vida. E porque se torna a vida pode-se mostrar a ele tal como ela é. Isso é o que nós chamamos de quinta iniciação, revelação. O véu que separa o reflexo da fonte é removido. Eu posso garantir uma coisa, vocês veem Deus em cada grão de areia. To see a world in
in a dust of sand. To see, isso é um poema de quem? Do Byron ou do Emerson? Ou do William Blake, exatamente. Aí ele revela o que é o estado ele mostra o que é o estado da quinta iniciação. Quando o indivíduo vê que tudo, e o que eu vou dizer é muito islâmico, quando o indivíduo vê que tudo são joias. Quando a pessoa atinge a condição de olhar com os olhos da mónada, todo o universo é uma joalharia. Eu não quero ser escatológico, mas desde as coisas repugnantes às coisas sublimes, ele consegue ver que o divino está a operar. Só que esta rotação para tornar-se a vida implica primeiro amar a vida. E para nós podermos amar a vida, nós temos que conhecê-la pelo que ela é. Então, na terceira iniciação, a pessoa passa da ligação ao reflexo para a união com a vida em si. Para a apetência. Nós já vamos ver isto mais claramente. E na quarta iniciação, então, dá-se a rotação. A psique roda de uma psique que reflete a criatura, para usar um termo de Santa Teresa d'Ávila, nossa Santa Católica, para uma psique que reflete o Criador, sem com isso se tornar nem um bocadinho abstrata, no sentido jesuítico de uma separação entre o corpo e o espírito. Nem pensar nisso. E depois de uma psique que reflete o Criador, então os véus podem se abrir, porque o indivíduo já ama a vida o suficiente para vê-la de frente. O que é que será ver a vida de frente? Tal como ela é, e não os seus reflexos. E, no entanto, nós estamos habituados a uma coisa muito importante, que é a diferenciação. E há muitos níveis de diferenciação e muitos tipos de diferenciação, porque o Oceano Atlântico não é o Oceano Pacífico, porque a Joana não é a Carla, porque o amarelo não é o azul. Nós estamos habituados à diferenciação. E a sensação de um samadhi, em que tu vês a vida e tudo mais é raio-x, porque há qualquer coisa de raio-x na superconsciência cósmica. Ei, nós estamos a falar de samadhi, estamos a falar de êxtase, estamos a falar de superconsciência cósmica. Há qualquer coisa de raio-x nisso. Quando tu entras em superconsciência cósmica, tu vês através das pessoas, dos ossos, das coisas, dos dias. Tudo são slides e transparências. É como se fosse tudo feito de geleiras, de icebergs. Não no sentido do frio, mas no sentido da transparência. E tu dizes assim, bem, ok, então, se eu que me peço a transparência e vejo através de que é que me serviu tanta diferenciação? Quer dizer, para que tanta virgem se o destino é peixes? Mas é que há um ponto fundamental. A consciência divina tem camadas. E se a primeira camada te dá a noção da unidade fundamental e sublime que está por trás de todas as coisas, a vida como ela é, e não refletida e aprisionada nas pétalas das flores, mas em si, a segunda camada, ainda há uma terceira, a segunda camada da consciência de Samadhi, da consciência do divino, é a percepção da vida como ela é, complementada com a alta diferenciação identitária de pessoa para pessoa. Um avatar não olha toda a gente como se fossem iguais. Ele distingue completamente uma Patrícia, do André Louro, do João Xavier, de uma Paula Candeias, de um Vítor, de uma Kitty e de uma Helena. E de uma Esther. E de uma Margarida. E de uma Anabela, e de uma Maria, e de um João. Pronto, já está. Ou seja, um avatar ao mesmo tempo que tem a percepção da vida como ela é, depois ainda faz este arco na direção da identidade, da dignidade identitária e diferenciada de um e do outro. Portanto, ele não vive numa sopa e não faz sorrisos universais, generalistas e digamos, de baixa definição. É muito importante perceber isto.
A consciência divina é ao mesmo tempo vasta e sharp. E nós estamos habituados à exclusão entre vasto e sharp. Se é sharp, se é afinado, não é vasto. Se é vasto, perdeu a afinação. Isso não é divino. Consegue abrir e fazer zoom in. Consegue fazer zoom out e ao mesmo tempo zoom in. E, portanto, a dialética entre virgem e peixe, que nesta altura já não é dialética nenhuma, é exatamente a mesma coisa. Agora, nós chamamos iniciação a este processo de the self-disclosure of God in man. A autorrevelação de Deus no homem. E claro, as sequências. Eu gostaria de falar de uma forma mais cotidiana e chã hoje, mas não estou a conseguir. As sequências psicológicas sancionadas pela Revolução Industrial são incrivelmente pobres. Eu tenho uma coisa para dizer. Em termos de competência planetária, ignorar o espasmo espantoso da emergência virulenta da tecnologia no mundo é mau. Quer dizer, tu não podes ter competência neste planeta e ignorar a tecnologia e a indústria e, portanto, a Revolução Industrial. Mas também não podes ignorar que a Revolução Industrial não atacou apenas a natureza. E não atacou apenas a morosidade. E não atacou apenas as exclusividades. Porque é interessante, a Revolução Industrial conseguiu ir à natureza e extrair os seus tesouros. Para o bem e para o mal. E conseguiu ir à morosidade e acelerar tudo. Ou seja, mensagens conseguem chegar mais longe, as coisas fazem-se mais rapidamente e um veículo de transporte deixou de ser feito em meses, passou a ser feito em um dia. Atacou a morosidade, atacou as distâncias, atacou a natureza e atacou também a psique. E como nós já vimos nos nossos encontros anteriores, uma boa parte da mitologia medieval do século XII até o século XV são avisos do inconsciente coletivo em relação ao que ia acontecer à alma da humanidade depois da Revolução Industrial. O problema de too much, too soon. Demasiado, demasiado cedo. A Donzela das Mãos de Prata é um conto dos irmãos Grimm que ilustra a perca da alma feminina no mundo industrial. Por isso, as mãos serem cortadas pelo diabo e serem substituídas por duas mãozinhas de prata. E um dia vou voltar a contar esse conto aqui em breve. Mas queimar os lábios com salmão a ferver, que é um problema masculino, a menina perdeu as mãos. E o jovem rapaz queima os lábios num salmão a ferver e fica com uma ferida no rosto. Parsifal. Esse queimar os lábios no salmão a ferver é, obviamente, um aviso do inconsciente coletivo. Cuidado, porque vem aí um salmão a ferver. Agora vocês podem ver o salmão a ferver como demasiado Cristo, demasiado cedo. Podem ver o salmão a ferver como o átomo, o urânio, a bomba atómica, o acesso à energia nuclear. Podem ver o salmão a ferver como nós temos a possibilidade de fazer guerras à distância, cibernéticas. Podem ver o salmão a ferver como a síntese de partículas e moléculas não existem na natureza. E essa é a dor de Parsifal. Ele tem os lábios a arder e não sabe a quem é que há de servir. Nós neste momento temos mais poder do que reverência. E o desequilíbrio entre o poder e a reverência cria um Deus musculado com uma cabeça pequenina.
De criar um Deus poderosíssimo e musculado, se me permitem, com uma cabeça pequenina. Esse é o desequilíbrio entre o poder que nós já temos e a quem servir. E a lenda do Graal, como vocês se lembram, há duas grandes lendas que nós vamos ter que estudar para compreender isto. A lenda, ou o conto da donzela das mãos de prata, e o conto do Salmão, do jovem guerreiro que fere os lábios no salmão que estava numa fogueira. Parsifal. Não tem uma assinatura. Há uma versão alemã do Wolfgang von Eschenbach. Sim. Este é mesmo o núcleo. E a questão é como devolver as mãos à princesa. Ou seja, como fazer com que a alma feminina opere no nosso planeta, de novo. E no caso do masculino, com os lábios queimados, a questão é a quem serve o Graal? Porque assim como o Parsifal tem os lábios queimados, o rei do castelo do Graal está ferido de morte e tem uma dor horrível o tempo todo. E, no entanto, o Graal está lá. Só que ele não sabe o que fazer com ele. Ele ainda não encontrou reverência suficiente para o poder que tem. E essa é uma das feridas masculinas por excelência. Se a ferida feminina é não ter mãos, a ferida masculina é ter mãos tão grandes que se esquece do coração. E, de certa forma, há uma perca da noção de para que é que serve o poder, para que é que serve o Graal, a quem serve o poder oculto. Há uma disparidade entre poder e reverência. E como é lógico, como é tão evidente, tudo isto, que nós podemos estar enciclopedicamente a estudar lendas que avisam para os desequilíbrios do século XX. Eu diria que uma boa parte dos contos infantis do período medieval alto, portanto da baixa Idade Média, avisam acerca de 3 ou 4 entidades que nunca tinham existido antes e para as quais a humanidade não sabe o que fazer. Uma é a máquina. A máquina. Nós tínhamos alfaias, não tínhamos máquinas. A máquina é uma coisa do final do século XIX, princípio do século XX, tal como nós a conhecemos. Outra é as comunicações internacionais, a ligação intercontinental, o mapa global final, a percepção do mundo como uma esfera. Há uma série de coisas para as quais nós não estávamos preparados. E é muito belo pensar que o mundo onírico, o mundo dos sonhos, o mundo da imaginação, o mundo artístico que vem lá do fundo, da parte oriental do átomo humano, consegue injetar à superfície da consciência, sob a forma de contos infantis, mitos, sonhos e arte, avisos. Altamente premonitório. O mundo onírico é sempre premonitório, por competência própria. Porque o mundo onírico está ligado ao eu superior e ao básico por trás, não pela frente. Repara, no ato humano vocês têm a linguagem aqui, no nível consciente, e aqui tem o mundo onírico. Aqui tem o eu superior e aqui tem o eu básico. Ora, este arco aqui atrás é o arco que contém o material arquetípico e o arcaico. E tanto o arcaico como o arquetípico conseguem reciclar-se na direção de informar o consciente do que vai acontecer. Porque aqui há uma fonte de informação 100, aqui há uma fonte de informação 100. Este está ligado ao céu, este está ligado ao mundo natural, digamos assim. E este aqui está a processar como o consciente, só que de uma maneira inversa. O consciente processa com o domínio da linguagem e o mundo onírico, o mundo interno, a sombra, o inconsciente individual, processa através de cargas psíquicas puras e não através do predomínio da linguagem. Se usando reparar que dar um estalo noutra pessoa pode-se dizer que é uma forma de linguagem. Mas antes de mais nada, desfere uma carga psíquica. Não estou a falar da dor física. Desfere uma carga psíquica.
O mundo onírico lida com isso, com as cargas puras e não com a linguagem. Então, daqui e daqui chegam mensagens destes quadrantes que são integrados à psique e depois a psique tem de fazer chegar até ao consciente. Isto é só uma micro-utilização da questão deste referencial. E nesse sentido, muitas das lendas que nós tivemos são avisos. Agora, tudo isto relaciona-se diretamente com o esgotar cíclico das estratégias da natureza exterior em relação ao centro. O centro não tem fim. O centro do teu ser não se esgota nunca. Por exemplo, a diferença entre mãe e rainha é esta. A mãe é a rainha refletida no nível humano. A rainha é sempre rainha, não precisa se refletir em nada e é sozinha e por si está em relação com o centro. A mãe está em relação com a filha. A rainha está em relação com o centro e só depois com a filha. Não sei se me faço entender. E o que acontece é que tu tens tens constantemente este círculo, este andar à nora, primavera, verão, outono, inverno, carreira, reforma, menina, jovem, mulher, amante, mulher, companheira, mãe, educador. Tens estes papéis todos conhecidos. E isto é válido para o homem, como vocês imaginam, todo esgotar-se de uma fórmula divide o caminho à nossa frente. Todo esgotar-se de um recurso de energia e todo o esgotar-se do sentido e do significado. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o significado da minha vida? Tu podes pôr isso de uma forma existencialista, olhas para um comboio abandonado, cheio de ferrugem, e dizes assim, o que é que isto significa? Porquê este comboio feio? Porque perguntar porquê o muro de Berlim é histórico. Agora olhar para um objeto em decomposição e perguntar porquê já não é histórico. É filosófico. Eventualmente. Dá uma nostalgia estranha, exatamente. Todo esgotar-se de um ciclo criativo divide o caminho à tua frente. Divide. Se o indivíduo não se renova, ele vai buscar energia aos outros. Torna-se um vampiro. Esse é o caminho da esquerda. Os italianos chamam sinistra à esquerda. Pronto. Se o indivíduo se renova porque regressa ao centro do seu ser, num processo reverencial profundo, e para com esta burguesice do medo de viver, que é uma coisa toda burguesa. Os esquimós não têm tempo para ter medo de viver. Ok? Os índios americanos não têm, eu estou com medo de viver. Qual medo de viver? Tu tens uma fogueira para acender, e tens um tipi para montar, e tens uns cavalos para... Não sei se me faço entender bem. Toda esta coisa burguesa do medo de viver, esgotou-se a minha... Isto com todo o respeito pelos burgueses, porque eu sou super burguês, mas todo este aburguesamento esgotou-se a fórmula. Eu vim até aqui e a partir daqui não consigo mais continuar. Eu fiz as minhas... usei os recursos e agora estou a chegar ao deserto. O deserto serve para dividir o ser em dois. Ou voltas para trás, mas como não tens a vida em ti, vais ter que roubar dos outros. Também podes pedir emprestado. Também podes fazer de conta que... mas no fundo estás a começar a morrer. Portanto, ou o indivíduo volta pela esquerda para trás e começa a usar a energia dos outros, e isto é que precisa ser bem respirado. Ou a pessoa percebe que o deserto é um desafio para ver a vida pelo que ela, tal como ela é. Quer dizer, não vamos emprestar aqui nada de jornalístico,
nem de seco. Quando se diz ver a vida tal como ela é exatamente o oposto do pragmatismo das pessoas materialistas que dizem tens que ver a vida como ela é. Não, isso então é dizer que tens que cair ainda mais na ilusão do que já estás. Não, ver a vida tal como ela é, digamos, em vez de segurar no cálice do grau, é beber o vinho do grau. Afinal, de que é que serve um cálice se não haver vinho? De que é que serve tanta beleza neste mundo se ela não guarda um segredo ainda maior? De que é que serve tanta beleza, tanta fialdade, tanto combate, tanto prazer, tanta dor, tantos contrastes, se isto não, tudo junto não é simplesmente o cálice psicológico da vida, do vinho, da coisa maior que o cálice mesmo guarda? Então, quando o indivíduo chega ao deserto, na nossa sociedade, nós chegamos aos desertos aos 65, 67 anos, que é quando a sociedade diz: muito obrigado, pode ir embora, tem aqui a sua reforma. Essa é a técnica social de pôr o indivíduo no deserto. Agora, há formas mais saudáveis de entrar no deserto. E os poetas malditos, e os indivíduos altamente intensificados, e as pessoas assim radicais, têm hipótese de entrar no deserto mais cedo. É isso que eu gosto nas pessoas radicais. Sim, como a Nina Hagen, ou Jim Morrison. Os indivíduos radicais têm hipótese de chegar ao deserto aos 45, 50. Pronto. A maior parte das pessoas que vão cumprindo os seus papéis sociais de uma forma harmoniosa, que é o é o outro caminho, e que vão preenchendo os requisitos e vão vivendo, e vão dando de si, vão dando o melhor de si, e com isso constroem papéis. Jovem, esposa, mãe, educadora ou empresária, até que há um dia em que se esgotou-se o poço das lágrimas e esgotou-se o poço dos recursos. Tu queres continuar a fazer um drama humano e não consegues. E agora só tens uma hipótese: ou fazes um drama com Deus, ou voltas para trás e começas a roubar a energia aos outros. Começas a viver em função do outro. Isto está a ser muito direto. Nós podemos disfarçar. Mas a bruxa do Hansel and Gretel, a bruxa, tu podes pensar, então, mas ser bruxa é bom, tu consegues fazer casas inteiras de chocolate. Pois, só que a bruxa sabe fazer casas de chocolate. Mas se ela tivesse a vida em si mesma, não precisava do Hansel e do Gretel. Para ser concreto, eu já nem me lembro o que é que a bruxa queria fazer com o Hansel e a Gretel. Sim, mas não era uma daquelas clássicas bruxas canibais. Não. Era uma bruxa. E depois, e o que é que fazia com eles? É isso que eu gostava de saber. Roubava-lhes a energia, usava-os como uma barra de plutónio no centro. Como? Olha, aqui está o que a bruxa fazia às crianças. E o livro é imediatamente proibido. Ou seja, não era coisa boa. E portanto nós temos isto, por mais recursos que tu tenhas, tu podes até fazer uma casinha. A história da proteção. A história? Da proteção. Exatamente. Que ela perdeu, não? Exatamente. Eu lembro que a bruxa polva má da Pequena Sereia só pede uma coisa em troca. É a voz da Pequena Sereia, lembram-se? E essa voz é colocada dentro de um frasco, junto com outras vozes de figuras femininas que também fizeram um negócio com a bruxa. E o que é interessante é que a bruxa ou o bruxo são capazes de 1000 prestidigitações, são capazes de 1000 hipnoses, de 1000 caleidoscópios, de 1000 de palácios encantatórios, exceto uma coisa: serem autossuficientes. Isso eles não são capazes. Então eu quase que especularias que quanto mais barroco, encantatório e fiérico é o ato da bruxa ou do bruxo, mais angustiante é a sua sensação de que está a morrer porque não consegue encontrar a vida em si
e está a roubá-la dos jovens. Neste caso, porque há sempre uma decalagem de idade, não há? Neste caso, na bruxa polva da pequena sereia, da bruxa da floresta, do Hansel and Gretel, que são crianças. É claro que há outra versão em que depois o Hansel e a Gretel já têm 60 anos de idade e estão em Berlim a beberem Schnapps. E o Hansel diz à Gretel: Gretel, tu foste horrível porque eu queria mesmo era viver o resto da minha vida com a bruxa. E obrigaste-me a vir aqui para Berlim. Mas essa é outra versão da história. Basicamente, a criança ou as crianças são símbolos da fonte da vida. E o bruxo, o obscuro, a sombra que desce, aquilo que é obscuro, simbolizam sempre a parte da nossa psique que se recusa a renovar-se. É a iminência entre Cristo, Sofia, como os eternamente jovens, e a psique arcaica universal que se encaracola perante si própria e recusa a abraçar de novo a vida. Faz algum sentido isto? Tem que ligar e a questão da nota simples. Sim, sim. Ora, sendo simples, há dois grandes sentidos. O sentido da... Atenção! A bruxa e a princesa não são exteriores a nós. Eu não estou aqui a falar de relações entre pessoas. Porque com isso até podia estar a ser desagradável. Eu não estou a falar das relações entre homens e os filhos mais novos, ou entre mães e as filhas mais novas, entre empresários que de repente não conseguem renovar-se e que começam a roubar ideias aos criativos mais novos. Tudo isso nós conhecemos. Não, a bruxa como o símbolo. Eu não estou a falar da bruxa fitoterapeuta imaculada que depois foi queimada na fogueira na Inquisição. Essa é uma outra coisa. Isso chamava-lhe bruxa, não tinha outro nome para dar. Eu estou a falar daquelas coisas a sério. A bruxa e a princesa, a maléfica e a Branca de Neve, são ambos sempre símbolos de duas forças dentro de nós. Não é fora. Fora já é a dramatização de um problema dentro de nós. Quando eu estou a manipular alguém para lhe sugar energia, não sei se gostam desta conversa um bocadinho afro-brasileira, quando eu estou manipulando alguém para lhe sugar energia, eu estou a fazer cá fora o drama de um problema que eu tenho dentro de mim, entre duas partes do meu ser. A parte que dá vida e a parte que tem que se renovar. Elas estão as duas dentro de mim. Senão o ser humano era uma piada de mau gosto. Se nós devêssemos chegar a um ponto, digamos, entre a abundância da vida refletida e o deserto que anuncia a vida em si, para mim é uma felicidade poder falar com vocês de uma forma já tão sintética. Se nós pudéssemos chegar a este momento da abundância da vida refletida, que entretanto se esgota, e da anunciação da vida em si, que tem como all o deserto, e isto anuncia sempre uma divisão na psique entre retrocesso à psique arcaica universal ou avanço para Cristo Sofia, e o indivíduo não tivesse como o fazer, então o universo era uma piada de mau gosto, era um beco sem saída. E não há nada no universo, nada nas metáforas da vida, que é a natureza. A natureza é uma grande metáfora de Deus. Não há nada nas metáforas da vida que nos mostre que o universo é um beco sem saída. Não sei se me faço entender. Esse momento é um momento crítico em que nós passamos dos papéis conhecidos para o papel misterioso. Uma rainha, ou seja, uma sábia, contém todos os outros papéis. A mãe, a esposa, a amante, a pedagoga, a política, a estilista, tudo o que vocês quiserem que é próprio do feminino. Mas a rainha contém todos eles. Por exemplo, a mãe não contém a rainha, mas a rainha contém a mãe. Ora, quando eu fiz uma série de papéis, com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, eu fiz algo que implicou ir ao fundo do meu ser, ao poço, não o poço dos... Reparem,
O que nós estamos aqui a dizer é que o círculo depende do centro. Isto é o Bhagavad Gita básico, é tipo a primeira frase do Bhagavad Gita. Isto é o Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e pelo Verbo foram feitas todas as coisas. Percebem que é disto que estamos a falar? No princípio era o Verbo. Princípio. Não sei se precisa entrar no latim aqui. Principium. Isto não depende de nada. É uma fonte infinita. E uma grande parte dos problemas psicológicos tem a ver com, depois de fazer o que era possível com o que está desvelado, como renovar ao encontro que está por desvelar. Querem saber qual é o grande problema psicológico de sempre, de todos os tempos? Renovatio. Renovação. De onde vem a frescura? De onde vem a vida? De onde vem o verde? De onde vem aquela sensação erótica quase pré-orgásmica, que não precisa de nenhuma coisa genital, que é o indivíduo de manhã sentir aquela força do cosmos nele, chamando para a existência. Para a aceitação da transparência dos dias. Por oposição à rejeição da opacidade dos dias, que é a depressão. Transparência, perspectiva. Opacidade, depressão. Depressão, rejeição, buraco. Estou a dizer alguma coisa aqui que nós precisamos. Então, um dos problemas psicológicos fundamentais, se não o problema por excelência, digamos que nós temos 3 ou 4 grandes problemas psicológicos. Um é as origens da psique, que nós estamos a tentar viver nos últimos encontros. A origem da psique feminina, abaixo do solo da consciência diurna. A origem da psique masculina, acima do solo, de uma forma abstrata e esquizoide, da consciência eficiente diurna. Portanto, nós temos um problema fundamental na psique, a sua origem. Quer dizer, a gênese. A marca da psique masculina e a marca da psique feminina são diferentes. Depois temos mais alguns problemas psicológicos, como, por exemplo, significado. A nossa vida interior não gosta de não ter esqueleto. E o esqueleto da vida interior é o significado. Porque é que eu estou a fazer as coisas assim? E para onde é que elas vão? Em nome de quê? Os primeiros significados, obviamente, têm a ver com o prazer, nas crianças, nos jovens, e depois passam a ter a ver com a ética. Mas há um momento em que o prazer, a ética, que tédio! Nunca vos aconteceu. Eu já não apetece ser nem moral nem imoral, nem ético nem não ético. Há um momento em que diz assim, eu preciso de enlouquecer de uma forma lúcida. Isso é Deus. Isso, quer dizer, enlouquecer e lucidez ao mesmo tempo é o divino. Eu preciso ir para além destes parâmetros. Estou sufocado de moral, estou sufocado de imoralidade, estou sufocado de éticazinhas de trazer por casa, que dá sempre aquela conversa mesquinha. Ah, como é que a Manuela foi capaz de fazer aquilo à Joana por causa da Carla? Sabes, é aquela ética de trazer por cá. E estou sufocado de falta de ética. Portanto, há um momento em que tu tens que sair desta atmosfera opressiva, da moral e da imoral, da ética e da falta de ética, e o indivíduo precisa ir lá para aquele sítio em que a vida é. Portanto, se uma parte dos problemas psicológicos tem a ver com a origem da psique, outra parte dos problemas psicológicos tem a ver com o significado. Mas um dos principais problemas psicológicos de sempre é o tema. Estou a ser muito agressivo. Ou muito intenso. O tema psicológico por excelência é aquilo que se chama renovatio. Renovação. Daqui a uns minutos Jesus vai morrer. Quando é que ele foi traído? Foi ontem. E hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira de qualquer coisa e vai haver um domingo de aleluia. O grande tema, e qualquer padre que esteja aqui sente isto, o grande tema do problema cristão profundo, sobretudo a paixão e a Semana Santa, é a renovação. Eis que sai do túmulo e com isso renovo todas as coisas. É um mistério. Porque tu podes dizer, oh Jesus, desculpa lá, tu renovaste foi a ti, eu continuo aqui dentro das leis da termodinâmica e das leis da entropia universal a morrer. Exatamente. Mas se nós olharmos com atenção para a figura que sai do túmulo, somos nós.
Ele só está a dizer que nós temos isto tudo dentro de nós. Temos o romano que nos condena, que é aquela parte da mente politizada que é completamente indiferente à reverência. Temos o rígido sadomasoquista que não consegue aceitar a renovação da vida, o sinédrio. Temos o traidor, que é aquela parte de nós que remaneja a linguagem conforme lhe dá mais jeito de 5 minutos em 5 minutos. Temos as partes da nossa psique, os planetas astrológicos, que são obviamente os nossos próprios apóstolos na missa do nosso próprio vida interior. Mas isto tudo, meus irmãos, tem um centro. E o centro não é Cristo, o centro é o Pai. Cristo é o centro deslocado para a periferia. O que é uma boa mensagem. O que é que são os mestres? O que é um avatar? É o centro no centro enquanto centro? Não, porque o centro no centro enquanto centro é sempre transcendente. É o tal que não precisa nem de existir, nem de não existir. Isso tudo está abaixo da dignidade do divino. Agora, quando o centro se torna raio, quando o princípio se torna verbo, quando o centro se torna movimento para fora, então temos o mestre ou a mestra. Temos Cristo ou Sofia. E quando aquela concentração total, sem exclusão de nada, que é Cristo, aquela concentração do problema universal. Sabes, feliz aquele que consegue chegar ali a um banco, na Trindade ou no Carmo, ou no Bairro Alto, sentar-se, olhar para o Vale de Lisboa e dizer assim: há um problema universal. Essa é a posição portuguesa, eu acho, em grande parte. Também é alemã. E até mesmo a inglesa. Mas os portugueses têm uma forma muito especial de olhar para o problema universal. Porque há muito intelecto na abordagem kantiana e idealista alemã. Mas o português é estranho. Porque há muito de coração nessa capacidade do português sentado, quieto, pessoanamente consciente do infinito sobre a cabeça de Lisboa, diz assim: há um problema universal. O que é que isto quer dizer? O milagre de tudo está à beira de irromper, mas no entanto há coisas a compreender durante. Há aqui um diálogo. E essa capacidade de dizer há um problema universal, e a capacidade portuguesa de o dizer, com as qualidades de peixe que nós temos, essa capacidade de dizer há um problema universal, feliz aquele que consegue dizê-lo. Porque então se pode compreender Cristo como a antropomorfização do problema universal. E nós já vimos que Cristo, se rodares, tem uma mulher do lado lá, Sofia. A antropomorfização do problema. Ele é a concentração do problema universal, das relações do Pai com os filhos, humanidade, através do Filho Criador. As relações do centro com o círculo através da verdade. Porque vocês imaginam, o círculo não contém a verdade, para não. Ele é movimento. Se a verdade nunca chegar ao círculo, o círculo começa a ficar disforme como uma omelete. Começa a ficar irreparavelmente deformado, até que um dia se pulveriza e perde o contacto com o centro. Experimentem fazer barro numa roda cujo eixo não está no centro do círculo de madeira. Experimentem fazer um olaria e a roda, em vez de estar no centro, está assim ao lado. E, como vocês imaginam, o movimento do círculo de madeira vai ser excêntrico. E se vocês puserem o dedo no meio, de forma a abrir a massa de barro, vai nascer uma coisa disforme e irregular. Não, pelo contrário, vocês vão espalhar barro pelo ateliê. Este centro da roda do oleiro é Deus. Ou se vocês quiserem chamar outra coisa, com certeza, nós temos esta democracia toda a nível da linguagem. Então, esse centro é o divino. E o barro é a criação. Afinal, o meu corpo já foi barro, daqui a 5 minutos volta a ser barro. Eu estou a falar até do meu corpo físico. E as relações entre este centro da roda, que não move, vocês forem lá com o microscópio, lá há um ponto que está imóvel.
Tem que ser um microscópio quase infinito. Mas está lá um ponto matematicamente imóvel. E depois tem esta roda que deve estar centrada com o centro. A distribuição correta das forças entre o centro e o barro, e portanto a roda, é a função de Cristo. Ele contém em si o problema da calibragem universal. Os seus antecessores, como Enoque, Tot, Melquisedeque, Set, etc., todos eles tinham esse problema dos pesos e das medidas. E se eu posso olhar para o bairro de Lisboa e dizer há um problema, então eu posso olhar para o Cristo e dizer há um problema universal. E ele é a concentração desse problema universal. E o que é que nós vemos? Vemos ele concentrar em si todas as forças de uma época. Ele catalisa a capacidade de reação de uma época. Eu acho que um comediante não consegue fazer isto. Eu acho que o show business não consegue fazer isto. Eu tenho a impressão que um general não consegue fazer isto. Nem mesmo um ético consegue catalisar integralmente as forças de uma época. Mas o que vocês têm nesse ser é porque ele é a concentração do raio que liga o centro à periferia. Ele é o filho, é a voz, é o verbo. Ele concentra, ao aparecer aqui do lado de cá, ele concentra as forças de uma época. Ele obriga uma época inteira. Ele obriga, não sei se ele queria ou não queria, era assim. Ele obriga uma civilização inteira, naquele caso uma cultura, mas é uma cultura que à volta já tem uma civilização romana e judaica. E depois havia mais duas, a helénica e a indiana. E a egípcia. Quer dizer, ele está no cruzamento disto, do Paquistão, Índia, judaica, helénica, romana e egípcia. Está ali naquele cruzamento. E ele obriga estas culturas a reagirem. E obriga a reagir, a catalisar. Isto é, tudo tem que mostrar o que é. Nada fica, é plutónico, nada fica escondido. Nem o Sinédrio pode continuar a fazer de conta que é o protetorado, nem os romanos podem continuar a ignorar completamente. Quer dizer, Roma é obrigada a tomar uma posição. O Sinédrio é obrigado a tomar uma posição. As mulheres são obrigadas a tomar uma posição. Os homens são obrigados a tomar uma posição. Os literados são obrigados a tomar uma posição. Os iliterados são obrigados a tomar uma posição. Nada fica indiferente com o raio crístico. Faço-me entender? E o povo também. Então ele é o problema. Ele é o problema. Sim. É como se fosse assim: perante mim, quem és tu? É o oposto da pergunta de Jesus a Pedro. Jesus pergunta a Pedro: parece que estamos a falar de religião. Não estamos a falar de religião, estamos a falar de psicologia de massas. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, quem dizes tu que eu sou? Esta pergunta é muito manhosa, porque inversamente o que a pergunta implica é: como é que me vês a mim, Pedro? Porque isso vai definir a ti. Porque é assim: o que é que define uma máquina fotográfica? A flor que ela fotografa ou a qualidade da imagem final? É a qualidade da imagem final. A flor não precisa da máquina fotográfica para nada. Cristo não precisa de Pedro. Mas quando ele diz quem é que tu dizes que eu sou, ele está a dizer que máquina fotográfica és tu, e que fotografia é que estás a fazer de mim? Como é que eu me revelo em ti? E isto ele fez com uma época inteira. Assim como nós sabemos que o raio crístico que quer nascer em Portugal vai obrigar a Europa toda a reagir. Isto é uma coisa que precisa ser interiorizada. Não, mas a Bélgica tem uma técnica de aproximação que é diferente dos ingleses e assim sucessivamente. E os italianos, então, são os que eu tenho mais receio. Então, um dos problemas da psique é as origens da psique. Outro problema da psique é os significados da psique. Mas há uma questão fundamental, que é a renovação. Bruxa, bruxo, feiticeiro, magia negra. São tudo assuntos que não têm interesse nenhum. Quer dizer, tem a ver com o Walt Disney. Qual é o problema? Até o dia
em que tu, perante ti próprio, te tens de colocar a questão: como é que eu me renovo? Como é que eu renasço? E tu só te sentes a necessidade de renovação quando o poço das lágrimas secou e é o momento da alegria. Só que tu não sabes que alegria é que é. Porque tu conheces a alegria que as lágrimas choravam por ausência. A alegria de contraste. E se o poço dos recursos anteriores, que é o que faz o barro ser barro, e que são as qualidades inerentes ao barro, se esse recurso das coisas anteriores também não se manifesta, ou chegou ao fim, a cauda do dragão, então tu tens, eu estou-me a repetir propositadamente, nós vamos fazer círculos em torno da mesma coisa. Então tu tens o grande dilema universal. É como se eu dissesse assim: Senhor dos dias, caixa craniana infinita dentro do qual o universo flutua, consciência cósmica, superconsciência cósmica, eu não consigo mais ir buscar os recursos anteriores e nem sequer consigo continuar a ter lágrimas do poço. Como é que eu me renovo? E aqui o universo, o indivíduo e o cosmos estão frente a frente, finalmente. Já não estão. Aqui tu começaste aquilo que é o mais íntimo diálogo do ser humano, que é o diálogo com o divino. Esse é o diálogo por excelência. É aquele por onde estão sempre a entrar gravetos e galhos e pessoas, animais, plantas, fontes de desfocagem. Mas sabes o que é que há mais que entra nesse diálogo? Semântica. Toda a gente quer demonstrar como é que esse diálogo se faz. Toda a gente quer criar uma linguagem para esse diálogo por ti. Toda a gente quer te ensinar a fazer esse diálogo. E depois tu tens o guia do diálogo, e o guia das 21 orações, e o guia do terço. E o guia de... Toda a gente tem uma teoria acerca do diálogo. E claro, quanto mais pobre é o diálogo, mais terço a pessoa precisa. Quanto mais adiado e pouco rítmico é o diálogo, mais religião a pessoa precisa. Quanto mais primitivo é o diálogo, mais ritual mágico totémico o indivíduo precisa. E quanto mais opaco é o diálogo, mais ele é forçado a dialogar com Deus através da ciência, por exemplo, que é uma forma de diálogo com o infinito também, para todos os efeitos. Renovatio. Como é que eu me renovo? E o que acontece é que esse é o momento em que a velha serpente, a resistência da matéria e da psique universal à luz, eu acho que essa resistência é estrutural, uma parte dela é bem-vinda. Mas a super resistência da psique universal à luz vem-se contorcendo e enrola-se numa perna. E o indivíduo está ali a tentar dizer: ok, eu tenho que me renovar, como é que eu me renovo? E tens aquela serpente enrolada a uma perna e ela diz assim: ei, sabes, com pequenas chamas verdes a saírem da boca, ei, eu tenho um plano. Eu sei como é que tu te renovas. Eu posso-te ensinar onde é que estão as fontes da vida que vêm a seguir. E leva-te para a primeira fonte de vida que não é tua, sobre a qual tu tens poder. É aí que nasce uma parte do mal. É porque o indivíduo, em vez de dizer: ok, eu vou me renovar com o meu centro, eu vou me tornar, não, eu vou ser um rei. Já está bom de cavaleiro, já está bom de príncipe, já está bom de artista, já está bom de arty, já está bom de party, já está bom de drama, já está bom. Há um momento em que tu tens que decidir: acabou. Eu vou renascer no horizonte das pessoas completas, eu vou andar com os meus pés. Vou ser um rei.
Ou vou ser uma rainha. Então eu não preciso de continuar. E é esse momento em que eu aprendo, mesmo que eu não saiba. Vocês lembram-se. É assim. Ninguém sabe dar à luz. Não há aulas para dar à luz. Há aquela coisa de aprender a respirar e aqueles workshops o marido que acompanha a mulher à sala de parto. E há assim uma série de coisas que se podem aprender. Mas aprender a dar à luz mesmo, eu não sei. Eu acho que não existe. Tu, no momento em que estás a dar à luz, estás a tirar o curso completo. Deve ser das poucas coisas que se aprendem à medida que estão a acontecer. Não há abstração. Não há há aulas teóricas que não têm nada a ver com o que realmente depois acontece. Notem que há muitas formas de dar à luz, não só fisicamente. Não há pessoas que vieram a este mundo não para dar à luz fisicamente. E se o fizessem, estavam a entrar num caminho que não é o deles. Portanto, isto não é só ter bebés. Mas, claramente, para aqueles que aqui têm bebés, quando tu tens um bebê, quando tu dás à luz, tu estás a aprender ao mesmo tempo que está a acontecer. E a renovação em Deus é exatamente... A renovação no divino é exatamente a mesma coisa. Tu estás a conseguir criar caminho onde não havia antes. Tu estás a conseguir constelar, exorcizar, trazer ao de cima as tuas forças mais secretas onde antes não havia nada. Tu estás a conseguir tornar-te um rei ou uma rainha onde antes só havia uma pessoa madura. Mas não é suficiente. Depois da imaturidade vem a maturidade. E quando a maturidade, a responsabilidade, o sentido cívico, o sentido profissional, o sentido de hombridade, o sentido de igualdade e uma série de outros sentidos são fundamentais para nós termos um caráter decente, já deram o que tinham a dar. Aumenta e diz, estou farto de ser uma pessoa decente, como é que eu me torno indecente? Ou pós-decente? Não? Indecente, antecedente, decente, pós-decente. Como é que eu me renovo? E tu renovas-te sempre, sempre por inaugurares uma nova via para o centro. Para o centro. Então, existe uma inteligência de síntese, que é a tua inteligência que te está a fazer ir ao centro outra vez, passar a agulha outra vez por aquele ponto e fazer uma nova, serzir uma nova ligação ao centro. O André Malraux dizia que o século XXI ou era religioso ou não havia século XXI. Mas há mais Andrés. Então, é assim, ou o homem, a partir da crise de meia-idade, se renova no divino, ou começa a morrer a partir desse momento. E a sensação que ele tem de não estar a morrer é ir buscar energia aos outros. E olha que eu sei do que é que estou a falar. Então, tenta sentir a coragem disto. Nós somos navegados até uma boa parte da adolescência. E depois de uma boa parte da adolescência ter passado, nós deixamos de ser navegados, quer dizer, deixamos de ser passageiros de navio e a vida começa a passar-nos coisas como, por exemplo, a roda do leme ou alguns dos cabos da vela ou a bússola. Temos que começar a navegar. Mas há um momento em que, sinceramente, navegar já não chega. Tu queres começar a entrar no mistério do mar e do vento. A minha carta? A carta de marear. A transição de ser navegado para navegador é a passagem do jovem para o adulto responsável. Mas há mais uma transição. E a nossa sociedade não sabe nada, absolutamente nada, acerca da renovação cósmica. A nossa sociedade sabe pegar em jovens Peter Pans e Perséfones encantadores e fazer duas coisas. Ou os empurra para mais encantamento e eles morrem na Ilha do Nunca, ou os estatela no mercado de trabalho e eles tornam-se amargos, com 2 filhos
e ruído no andar de cima e sem lugar para estacionar, a viver na Amadora, sem saber o que fazer às suas vidas, completamente ahm, formatados. E a nossa sociedade sabe dizer duas coisas: és irresponsável ou responsável. E há um momento em que tu tens que perguntar à sociedade: que mais é que sabes, sociedade? Eu só sei isto, responsável e irresponsável. Não sabes mais nada? Não. Então pronto, as minhas contas contigo estão feitas. Há um momento em que a sociedade já esgotou o seu discurso para contigo. Ela já disse que és irresponsável e já disse que és responsável. E tu já viveste os dois papéis. E agora põe-se o problema iniciático fundamental. A nossa sociedade não é uma sociedade do sagrado, não é uma sociedade crística, não é uma sociedade de relação com o centro. É uma sociedade, digamos, até um certo ponto de otimização entre a ética e as energias e as forças. Mais nada. É otimização. Para não dizer contemporização. Até que há um momento em que tu podes olhar a sociedade de frente. Eu arriscaria dizer que antes dos 65 anos não há muita legitimidade para o fazer, a menos que o indivíduo tenha o mandato para se antecipar o que é possível. Mas, de uma maneira geral, há ali um momento 55, quer dizer, 60, 56, mais 7, 53, 54, em que a pessoa olha a sociedade de frente e quando digo a sociedade, estou a dizer com todo o amor. Afinal, a diretora da Air School é uma socióloga. Então, é uma coisa, tens de ter respeito por essas coisas. Não vá a diretora ficar um bocado zangada se tu começas a dizer mal da sociedade. Mas, basicamente, há um momento em que tu dizes assim, ok, responsável e irresponsável. E quando os papéis estão todos cumpridos? Quando responsável já foi vivido e irresponsável já foi vivido. E quando são cumpridos para se descobrir que não eram teus ou que são falsos. E quando o indivíduo já foi a libertina e depois foi a senhora bem comportada, quando ele já foi o vândalo e o anarquista e depois já foi o diretor da empresa, quando já fizeste essas... há um momento em que tu... Eu diria que uma boa parte da vida conspira na direção de te levar a esse ponto, que é o ponto em que em que eu tenho que renascer. E em que eu tenho que optar ou retroceder pelo caminho da esquerda, pela sinistra, na direção de usar a energia dos outros e com isso não renascer, mas usando as energias dos outros e a vida do outro, eu posso continuar indefinidamente com uma sensação de prótese existencial. Ou como é que eu reencontro a fonte da vida? Se tu olhares para a grande crise do nosso tempo, é uma crise de energia. É uma crise de energia. O petróleo está a acabar. O que é que, em termos tecnológicos, a metáfora do cosmos nos está a dizer? Civilização, casa dos homens. Como é que te renovas? Com energia eólica, com energia... Nada vai funcionar. Enquanto não houver a entrada na Câmara da Reverência, na Câmara da Suprema Reverência, mesmo que nós possamos encontrar algumas energias alternativas, e já encontramos algumas, não chega lá. Enquanto nós não encontrarmos como é que nos renovamos a nós próprios, como é que passamos de pais a reis, como é que passamos de mães a rainhas, como é que passamos de seres que vivem em função de para seres que vivem por si. Como bombas de energia do centro para a periferia. Como santos. Para dizê-lo de maneira bem simples. Esta sanidade como santos. Como sãos. Tu podes dizer Santo António ou São António. Quer dizer que ele é são. Está são, está saudável. Saudável porquê? Porque encontrou a fonte da vida dentro de si. A saúde total. Santidade e sanidade são a mesma palavra.
Ora, um dos problemas é que uma grande parte dos protocolos do cérebro, da química, do cotidiano, da vida, do dia-a-dia, da utilização do tempo, foram otimizados para conquistar o mundo. Para conquistar as horas, para conquistar os horários, para conquistar o vencimento ao fim do mês. E acho que havia um 13º que era ao fim de 12. E havia um 14º. Os vencimentos. Como é que o indivíduo senta numa cadeira e diz assim: eu preciso de me renovar até quimicamente? É nesse momento que a velha serpente aparece também. É que ao mesmo tempo que ela diz: eu sei onde é que está a fonte da vida, mentira, a psique arcaica universal não sabe. Quando digo a serpente, não estou a falar de Lúcifer no paraíso. Isto é mesmo a psique arcaica universal. É a fonte de tudo o que é velho e que não consegue viver por si. E quer continuar no sítio onde estava e, se for preciso, ficará indefinidamente. É a inércia psíquica, por comparação à inércia física. Se puseres uma pedra em cima de outra e não acontecer nada, ela vai ficar ali até milhões de anos. As pedras duram muito tempo. Milhões de anos. Sabes que é milhões de anos uma pedra em cima de outra pedra? Epá. Depois, se tiveres um pouco de umidade do ar, talvez tenhas sorte. Então, do lado norte da pedra vai haver um bocadinho de musgo. Mas nem nada especial. É aquele musgo de líquenes. Líquenes, musgo, 10.000 anos. 500.000 anos, uma pedra em cima. Se fosse a Serra da Estrela aqui, 500.000 anos, se não acontecer nada, está lá a mesma pedra, ao pé da outra pedra, assim, olharem para nada. E as pedras são umas tristes, porque são pedras. Não são nada tristes. São pedras. Quer dizer, como pedras são alegres. Agora, como outra coisa qualquer, são um bocado tristes. E, sim, uma pedra não dá um bom gato, por exemplo. Então tens ali uma pedra e outra pedra. E estão duas pedras na Serra da Estrela a olhar para o pôr do sol. Daqui a 500.000 anos estão lá as duas. Sim. Depois, dependendo do bolor, do pólen, da umidade do ar, das bactérias, lá podem ter uns líquenes cor de laranja ao fim dos milhares de anos. Exato. E nós dizemos assim, bom, é lindo, pois é, só que atenção à quantidade de metáforas sobre a mineralização da psique nas culturas clássicas. É que não são só as pedras que são atingidas pela inércia universal. Aliás, as pedras são as que têm direito à inércia universal, porque elas são isso. São um grande aglomerado de moléculas que está preso pelas grandes forças da matéria, quer dizer, força de gravidade, força nuclear fraca, força nuclear forte, energia eletromagnética. Tudo aquilo mantém as pedras ali. Hey, people! Quando nós falamos da psique arcaica universal, é a suprema feiticeira. As pessoas acham que as feiticeiras são como que figuras eróticas e dançantes e que são excitantes. Não há nada menos excitante que a psique arcaica universal. É perigosíssimo. A menos que o indivíduo goste de excitação e morte ao mesmo tempo. Mas ele já está a precisar de cura. Tenta ver uma coisa. A psique arcaica universal é the animal party. É a feiticeira que odeia a vida. É o bruxo que odeia a vida. Eu estou a usar termos medievais, bruxo, feiticeiro, mas o que eu quero dizer é que é a resistência da psique coletiva a toda a forma de renovação. E dizê-lo assim é melhor do que não dizê-lo nunca, porque ficamos com o aviso de que há um subaspecto do cosmos que resiste à renovação universal. Eu vou-vos dar o exemplo de uma mulher que realmente viveu a vida toda dela a lutar diretamente contra a psique arcaica universal, que foi a Mira Alfassa, a companheira de Sri Aurobindo, que as pessoas depois vieram-lhe a chamar The Mother, a mãe. Essa mulher, a partir do momento em que atingiu os níveis iógicos específicos e os níveis de conexão luminosa específicas, em vez de continuar a subir, ela virou-se ao contrário e foi direta para a psique arcaica universal. Foi instruir. Digamos, é uma Sofia de luz a instruir a velha cósmica.